Salve, eu sou Letieres Leite, o criador da Orquestra Rumpilés, educador, instrumentista, e venho aqui falar sobre um tema que é muito vasto, é muito interessante, mas é muito vasto. Então eu vou tentar fechar num ponto, numa coincidência que eu acho que essas músicas possuem, e que fazem com que elas se identifiquem umas com as outras a partir desses princípios que eu vou levantar aqui, que eu vou elencar. Música da América Latina, a música ameríndia, né, que a gente conhece, ela dentro do contexto da música popular, ela não teve uma influência tão presente, pelo menos em alguns países. Em alguns países ela se fizeram muito presente, principalmente países andinos, mas na música popular em si, que é o assunto que eu mais posso abordar, que é a música popular, que a gente toca, os gêneros, diversos gêneros nas Américas, né? Principalmente os que foram criados depois do século XIX para cá, esses gêneros. Eles têm uma tremenda coincidência. Eu estou falando da música da Argentina, do tango da Argentina, até o blues, o jazz, o que seja, também passando pela América lá Central, se a gente pegar o merengue da República Dominicana, ou o som cubano, o ahuancó, o abacuá, a santeria cubana, vou pegar o palenque, os palenques do lado de cá, do lado do Peru, do lado da Venezuela, os toques, né, do Pacífico. E no Brasil, se você for dar uma volta rápida, desde dos ritmos do jongo, do samba de roda, e até o tambor de crioula lá em cima, passando pelo frevo, passando pelo maracatu, pelo rock, né, e as consequências, subgênero de rock, de tudo. A música contemporânea eletrônica com o rap, né? E as programações contemporâneas eletrônicas. Em todas essas músicas a gente vai ter em algum momento um fato que faz com que elas se comunguem. O que é? A sua menor porção, o seu DNA. O DNA dessas músicas vem do mesmo lugar. O DNA dessas músicas que a gente identifica através de estudos, de etnomusicólogos, mas também de estudiosos, como eu, que sou um interessado, estudo isso há quase 30 anos, é uma coisa muito clara, que você percebe, primeiro, na melodia. A melodia está sempre construída a partir desse princípio, dessa menor célula rítmica, e depois na condução do ritmo, e depois na condução dos instrumentos. Nenhuma música, nenhum gênero de música popular, ele deixa de ter esse sincronismo, essa organização, né? É um ritmo que dita a maneira e a forma como os instrumentos de acompanhamento vão atuar, o pianista, o baixista, o baterista. Então, que poder é esse? Que ritmo é esse? De onde vem essa organização? Então, essa organização, ela tem rigor, ela tem estrutura e ela tem método científico. A único lamento, a única falta é que essa estrutura, a maneira de estudar e a forma de transmitir ainda não está, em geral, nas maioria das academias. Eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre a oralidade. Eu estou falando sobre o método da oralidade das matrizes africanas. E as normas, né, que foram elaboradas na Europa para se estudar música, eu estou falando aí da escrita musical, dos seus conceitos estruturais, não são suficientes para não só representar, mas para poder falar sobre ela, né? Você ter uma representação com precisão, principalmente a representação gráfica da escrita. Em suma, as escritas musicais da música popular, elas não são completas, então elas são aproximações, porque por vários motivos. Eu vou falar que eu não tenho tanto tempo, mas eu posso falar que os microrritmos, eu posso falar dos deslocamentos rítmicos,
né? Que são coisas que, por mais que você tente achar sinais e articulações, na tocabilidade você não vai conseguir. Então, como resolver essa questão? Não é uma questão que não tem uma incógnita sem resposta. Tem sim. É um treinamento rítmico através do corpo, quer dizer, é unir essas duas culturas, é você unir a cultura da transmissão oral da rua, daquela do terreiro, daquelas que é feita pelas pessoas que da não leitura, junto com essa capacidade da leitura. Isso já foi provado na história, através do jazz na década de 40, em que as pessoas escrevem de uma forma e tocam em swing. Isso os cubanos já fazem há muito tempo. Isso falta a gente trazer de maneira consciente na música brasileira. Nós não simplesmente dizer, vamos tocar um samba, vamos tocar um gerçá, vamos tocar um baião. Mas de onde vieram essas músicas ritmicamente? Qual o histórico dela dentro da história da colaboração dos negros da música, na estrutura da música brasileira? O baião é uma música negra. Como é que a gente consegue? A gente pensa dessa forma, a gente consegue entender que o baião, por ser uma música negra, ele tem um radical rítmico mínimo, ele tem um DNA rítmico, ele tem uma menor porção rítmica que faz com que caracterize ele, assim como tem a maioria das músicas brasileiras, né? E o samba, como tem o seu, né, ele gerou vários subgêneros de samba. Uma coisa interessante também nesse ritmo, que é bom ressaltar, nesses toques, que eu vou chamar aqui de clave rítmica, porque os meus mestres foram cubanos, a minha formação tem muita ligação com Cuba, eu estive lá, mas pode chamar de timeline, padrão rítmico, que seja. Eu uso o termo clave porque não é simplesmente um ritmo, um toque. Esse toque, um toque que seja um padrão, que eu vou fazer um padrão aqui, ó. Esse é um padrão. Esse padrão, ele além de falar de um ritmo, ele fala de onde vem o grupo étnico, geograficamente. Então, é como um chip de computador. Então, eu acho que a América Latina, ou as Américas como um todo, mas focando na América Latina, as músicas aqui, elas tiveram uma influência fortíssima da colaboração da cultura negra, e isso é preciso, de alguma maneira, a gente colocar como formas também de transmissão, na hora que vai falar, na hora que vai estudar, na hora que vai aprender, né? Eu acredito que a música do lugar, as músicas ameríndias, né, criaram também estilos e gêneros musicais muito potentes em toda a América Latina, isso não tenho dúvida nenhuma. Mas eu venho trazer essa informação da música negra, porque com certeza a música negra transformou a música desses lugares também. Então eu acho que é importante conhecer a raiz, o radical, de como elas estão organizadas. E elas não podem ser estudadas somente com as ferramentas da escola tradicional. É muito importante que se use as duas culturas em equilíbrio. Essa é a minha fala, e eu espero que vocês tenham entendido um pouco, mas tem muito assunto. Com certeza a América Latina, depois desse grande holocausto que foi a escravidão, as músicas aqui não são as mesmas. E elas são muito baseadas nesses princípios. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.